Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um podcast Gestor do Futuro e hoje a gente está recebendo o professor Leonardo, da UF, e o David, que é aluno do IBMR, aqui da Barra da Tijuca. Sejam bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem participando desse podcast. Para a gente é muito importante, principalmente quando a gente tem aqui um professor e um aluno, para poder falar sobre o mercado de contabilidade, falar também sobre a prática, né? O que os alunos veem de prática no mercado. Então, Léo, vou passar primeiro para você, já te agradecendo, e depois para o David para dar a saudação inicial aí. É um prazer estar aqui, Rafael, obrigado pelo convite. Bem, deixa eu só me apresentar rapidamente, até para o público saber quem é o Leonardo, né? Eu sempre estudei contabilidade, fiz técnico, graduação, mestrado, doutorado, e sempre gostei da prática contábil e de ensinar contabilidade, né? De verdade era meu sonho ser professor de contabilidade. Então, é muito relevante hoje, né? Se discute muito se na faculdade aprende a prática, né? Então, assim, é interessante a gente discutir um pouco isso. O que a faculdade tem formado de aluno, né? Qual é o egresso que está saindo? Tem muita faculdade, obviamente, que é 100% online. Será que esses cursos são bons? Tem preparado, né, os alunos para o mercado de trabalho? E a questão também da prova do CRC, né, do Conselho Federal de Contabilidade, a gente tinha um nível de reprovação muito alto, agora ficou melhor, né? Realmente está mais tranquilo essa prova. Eu até pego as provas para ver, sou professor, né? Então é importante discutir um pouco isso, né? Sobre o que se aprende na faculdade, prepara para a prova ou não, prepara para o mercado ou não. E a gente vai discutir um pouco isso aqui. Fala aí, gente, tudo bom? Eu sou o David, sou estudante de contabilidade do 7º período na IBMR. Estou aqui para dar a minha visão, né, como aluno, de como eu vejo o cenário. Legal. Léo, você falou uma coisa muito importante. A gente hoje, os alunos, eles terminam o curso de contabilidade e eles precisam fazer o exame de suficiência, né? Que para muitos aí por muito tempo era um grande desafio. A última banca, eu lembro que o último resultado da última banca, o Rio de Janeiro teve 13% de aproveitamento, de aprovação. E o que mudou? O Conselho Federal que faz a contratação da banca, que faz a licitação, e o Conselho Federal que trata isso. Os regionais, eles apenas repassam as informações, e aqui no Rio de Janeiro, em todas as provas, a gente vai para todos os locais de prova do Rio de Janeiro apoiar os alunos. Levar lá água, caneta, boas energias, dar força para eles, é o que a gente faz. E para mim o que mudou? Mudou em relação ao formato, mudou a banca, claro, entrou a FGV, e o Conselho Federal criou uma comissão com um representante de cada estado para olhar a prova. Eu vou dar uma minuta de prova aqui para essa comissão e ela vai avaliar essa prova para ver se ela está de acordo com o que se espera realmente no edital. Inclusive o representante aqui do Rio de Janeiro é o Marcelo Cavalcante nessa comissão. Então acredito que isso foi importante, foi algo muito relevante aí na mudança do formato da prova, tanto que a gente teve, se eu não me engano, mais de 50% de aprovação no Rio de Janeiro na primeira prova da FGV e na última quase 46%. Então aumentou bastante aí o aproveitamento. Mas por outro lado, quando a gente fala dos cursos de ciências contábeis, quando você falava lá do mau aproveitamento, eu acho que tinha uma série de fatores, não é só um. Mas um deles, que eu concordo, quem vê por esse lado, que os cursos de ciências contábeis, eles, na minha visão, principalmente o curso online, ele precisa ser remodelado. Agora a gente tem a nova grade aí, né? Está se trabalhando isso, mas ele precisa ser remodelado. Na minha visão, o curso de ciências contábeis, ele tinha que seguir ali como a OAB Federal faz, que é ter pelo menos ser híbrido, não 100% online. Essa é a minha visão. Mas é uma discussão que vai ter aí por bastante tempo. Eu queria a tua visão sobre isso, sobre o exame de suficiência, sobre todo esse panorama aí que permeia o exame de suficiência e os índices de aprovação. Sim, bem colocado. Eu vejo que o exame começou em 2001. Eu, quando fiz o exame, eu fiz em 2002, era recém-formado.
Na época eu fiz 40 pontos de 50. Eu estudei para ser o primeiro colocado no Rio de Janeiro, acredita? Eu tirei férias no trabalho para fazer o exame de suficiência. Porque eu sempre gostei de estudar, né? Então eu pensei, pô, eu quero ser professor, quero me projetar. Como que eu me projeto? Porque o CRC premiava no Maracanãzinho. Não sei se tu lembra disso, o CRC premiava o primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu queria ser entre os 3. Aí eu ganhei uma carta do CRC na época, o Antônio Miguel, que era presidente da época, que eu fiquei em 6º lugar. Eu fiquei em 6º com mais 6, né? Porque o primeiro ficou absoluto, o segundo ficou em dupla, o terceiro ficou em trio. Aí veio o quarto com 3, eu tava entre... Era 1.217 candidatos. Eu fiquei lá entre os 50 ali, entendeu? É porque eu sempre gostei de estudar. Eu tirei férias do trabalho, era CLT, né? Tirei férias do trabalho, falei, vou estudar para essa prova. Eu vejo assim, na época também a reprovação era tipo 60% reprovado, 40% aprovado. Depois, em 2015, né, mudou a banca e aí ficou tipo 85% reprovado e 15% aprovado. Primeiro ponto, eu acho que o exame é fundamental, né? Eu acho que as faculdades não preparam de forma adequada para uma prova. Também não entendo que a faculdade tem que preparar o aluno para uma prova, né? Não faz sentido. Mas ela tem que colocar na sua grade algo nesse sentido. O que as faculdades fazem, né? Elas, nas disciplinas, né? Contabilidade introdutória, contabilidade tributária, em tese o professor ele vai trabalhar questões do exame na aula dele. Então, assim, seria uma verticalização colocando pontualmente algumas questões, né? Mas teve até no Rio de Janeiro uma faculdade que era contabilidade específica para concurso público. Esqueci o nome dela. Mas era no centro do Rio. Era uma faculdade, porque o curso de contabilidade é muito bom para fazer concurso. Então, muita gente estuda contábeis para se preparar para concurso da Receita e outros mais. E tinha uma faculdade no Rio, que eu não lembro o nome dela, que tinham vários professores de concurso público, né, que foram aprovados, e eles eram professores dessa faculdade. Esqueci o nome dela. E, assim, a gente viveu uma época de pessoas muito focadas em concurso, né? Mas eu vejo assim, o exame é relevante pra caramba. Mudou-se a banca, realmente agora teve um nível de aprovação mais alto. A prova agora, de fato, olhando a prova, ela tá mais fácil, sim. Eu sempre pego a prova para fazer, né? Para passar para os alunos, fazer com eles em sala. E eu penso como você que, na verdade, a gente tem que ter uma graduação híbrida, né? Não dá para ser 100% online. Pra você ter uma ideia, Rafael, a minha filha, ela faz engenharia de produção numa faculdade federal. E ela faz contábeis, porque eu pedi, pô, Bia, faz contábeis e tal. Ela faz contábeis numa particular. E aí, ela, como está no 5º período de engenharia, ela pegou as matérias de engenharia e compensou lá na faculdade particular, que é totalmente online. Tá? E aí ela compensou e conseguiu um período, então ela já entrou no 2º. E aí eu falei, pô, Bia, deixa eu ver aí, aperta play para tua primeira aula. A primeira aula dela de contabilidade é, vamos fechar um balancete. Tipo assim, e assim, ela foi aprovada em todas as matérias, que ela já finalizou esse semestre, que está em andamento. Na verdade, pelo que eu vejo da minha filha, entendeu? E aí nem quero falar o nome da faculdade, obviamente, mas é uma faculdade fraca, entendeu? Que é bem tranquilo passar, não tem dificuldade nenhuma. Ela foi fazer as provas presenciais e foi bem fácil. Então, assim, a gente está formando um alunado, eu acho assim, muito fraco em conceito. E as aulas gravadas, o MEC permite que as aulas sejam de até 5 anos atrás. Então, é possível hoje, em 25, o aluno de online apertar play para uma aula de 2020. Imagina a tributária, que muda toda hora. Apertar play para uma aula de 2020. Então, é complicado esse curso online. Não, é verdade. Ó, você quer ver uma coisa? Isso é um fato. É até bom o David estar aqui. A gente que eu digo, o mercado de contabilidade hoje, se você observar, a gente tem muita oportunidade para contador. Muita oportunidade. Só que você não tem pessoas qualificadas para as vagas que se tem. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem um apagão de mão de obra nacional. Quando você conversa com qualquer empresário de contabilidade do Brasil, todos reclamam que tem dificuldade para contratar. Todos, sem exceção. Se você fechar, sei lá, 50 empresas do lucro presumido, nem do lucro real, do lucro presumido, se você for no mercado contratar, você vai ter dificuldade. E é muito por isso também. E aí, David, que eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, você já fez o exame, se passou ou não, e se fez, se não passou, o que você achou da prova? E a segunda,
como é que você, no 7º período, se você já trabalha, e como é que você se prepara para o mercado? Porque, assim, eu sempre digo, o mercado de contabilidade, se eu pudesse... a minha graduação é Administração, Contabilidade e Direito. Se eu pudesse escolher, sem dúvida nenhuma, você tem que escolher uma, eu escolheria contabilidade, pelo número de oportunidades que você tem. Então, como é que você vê o mercado de contabilidade hoje? Em que área você se vê trabalhando aí? Tá, então, começar respondendo pela primeira, né, que você perguntou sobre o exame. Ainda não prestei o exame do CRC. Esse ano, no 2º semestre agora, vai ser a primeira vez que eu vou prestar. Eu estou me preparando, estudando mesmo, fazendo um cursinho de preparação. Separo umas horas para estar estudando. Estou começando a estudar agora, né, para a prova, então ainda não tenho uma experiência de como é que fiz algumas coisas anteriores e ainda tem muita coisa para estudar ainda. Começando a trilha agora. Ainda tem um tempo, né, até a prova. E em relação à outra, né, de como eu acho o mercado, como eu me preparo, atualmente eu faço estágio num escritório de contabilidade no Recreio. E eu até demorei para começar a ter o primeiro contato com o estágio. Eu comecei a estagiar no passado e eu comecei o ensino justamente na época de pandemia, que eu comecei a fazer a graduação. E essa época de pandemia foi uma época da pandemia que eu dei um start, porque eu não me adaptei bem a essa parte remota. Acho que todo mundo teve dificuldade, né, nisso no começo. E não foi uma coisa que foi legal para mim. Eu conseguia notas, mas não tinha o aproveitamento da matéria. Então achei melhor trancar. E o que eu fui vendo quando parou a pandemia, eu retomei os estudos, e foi exatamente essa fome de, caramba, já se passou um tempo, eu tive que trancar, e o que eu posso fazer para melhorar? Então eu já voltei muito com esse foco de o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. A gente sempre vê alguns colegas, né? Eu já via uns que estavam um pouco perto de se formar, porque a gente começou igual, mas eu tranquei na época da pandemia. Eu vi gente que falava que estava difícil, eu vi gente, sabe, você vê tudo, você vê tanto a pessoa que está conseguindo quanto a pessoa que não está conseguindo. E eu comecei a reparar que muita gente que não está conseguindo, porque você começa, você consegue, você vai se desenvolvendo ali. Mas muita gente que não está conseguindo não tem essa parte do desenvolver, às vezes não abre o olho para isso. Eu comecei a ver o que eu poderia fazer para que a empresa que eu estivesse prestando fosse atrativa eu fazer parte dela, que ela fosse me agregar e que eu fosse agregar ela. Então eu comecei a fazer estudos de Power BI, Excel, que eu via muita gente... Foi até engraçado quando eu comecei a fazer Power BI, teve alguma coisa na faculdade falando sobre isso, professor da área de tecnologia, né, comentando, e o professor perguntou, quem é que daqui... Não tinha só contábeis na turma, ele falou, quem é que faz BI? 3 pessoas levantaram a mão. Aí eu falei, opa, então acho que é isso aqui mesmo, porque não tem tanta gente olhando, então realmente as pessoas reclamam por não ter oportunidade, mas não fazem não se qualificam para ter a oportunidade que quer. Não, eu quero a oportunidade, mas eu não tenho Power BI, eu não tenho Excel avançado. PROC-V, não sei o que é isso não, cara. Então, tem muita gente que fala e não faz. Então, eu comecei a olhar esse lado e começar a trilhar o que eu preciso. Uma estratégia que eu montei foi... A gente está muito nessa área de tecnologia, a gente vê a IA, né, em tudo quanto é canto. Há um tempo atrás, todo mundo da contabilidade ficou assustado, né, com aquela coisa de... Caraca, tá vindo a IA aí, cara. Vai mitigar o mercado vai ficar difícil, vai acabar com a função, e não é bem isso quando a gente vê na prática. Então eu comecei a adotar coisas que fossem agregar para mim lá no futuro, mesmo sem ter uma visão clara. Aí eu comecei com Excel, Power BI, estou puxando outras coisas relacionadas à programação, a parte também de trabalhar com a IA, porque tem muita coisa que você consegue fazer ela ali, né, utilizar aquela ferramenta para ter um trabalho mais rápido, mais otimizado, e dar atenção para o mais analítico, né, para o estratégico. Eu tenho me preparado dessa forma.
Legal. Pô, você falou uma coisa que é muito relevante, cara. Há 1 ano e meio atrás, a gente reunia contadores e em eventos de contabilidade, você perguntava o que é Power BI e 95% das pessoas nem sabia o que era. Nem sabia como usar, nem sabia que existia. E aí eu falei assim, na época, pro Edilson, que é o vice-presidente de desenvolvimento profissional. Eu falei, cara, a gente tem que botar na grade CRC as outras habilidades que o profissional de contabilidade precisa desenvolver. Não é só contabilidade. BI, venda, inteligência emocional. E a gente começou a credenciar outros professores de outros segmentos. Cara, a turma de BI, a gente tem um professor lá muito bom, que a gente credenciou. Não existe um curso de Power BI hoje no CRC que a turma não seja lotada. E gente pedindo, pô, acabou a inscrição. Cara, por quê? Porque os profissionais não sabiam que existia. E aí quando vê, pô, o que o Power BI entrega, o cara fica maravilhado. Pô, eu quero me aperfeiçoar. Você quer ver uma coisa muito legal? O mercado de contabilidade, cara, cada dia surgem novas oportunidades. A gente está vendo hoje que existe muita... que a gente não está preenchendo essas vagas. E a gente tem que preencher, porque somos nós que temos que estar nessas cadeiras. Conselho Fiscal e Conselho de Administração. A gente vê universidades aí no Brasil, Dom Cabral, IBGC, a Board Academy agora vindo também, que focam em formação para Conselho de Administração e Conselho Fiscal. A gente fez uma reunião no começo do ano, eu falei assim, cara, vamos fazer um curso, vamos abrir um credenciamento no CRC para trazer professores dessas áreas para a gente formar o nosso curso, para capacitar o profissional de contabilidade para sentar no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. E depois, se ele quiser se especializar, pô, achei legal, você vai fazer um curso de BI, pô, achei legal, você vai se especializar, vai buscar mais formação, igual o nosso curso para Conselho de Administração, a gente vai lançar esse ano, já fizemos o credenciamento dos professores, já está tudo pronto, ementa, e a gente vai lançar em outubro. Cara, quando você, que está lá no 8º período, se olhar para aquilo ali, fala, cara, pô, isso aqui tem que ser eu, cara, isso aqui é meu conhecimento, Conselho de Administração, Conselho Fiscal. E quem ocupa hoje? Você vê economista, advogado, e não vê contador. É um conhecimento nosso, cara. Então, assim, todo dia surgem novas oportunidades pra gente. Só que a gente precisa startar ela. E aí, voltando ao que você falou, o BI, ele dentro de uma empresa de contabilidade, cara, ele te dá uma série de informações para você auxiliar o teu cliente. E, de novo, a realidade é essa. A conversa aqui é sobre mercado, sobre vida real aqui, prática. A realidade é essa. Se você pegar um cliente que ele não tem muita maturidade ainda como empresário, se você mandar as demonstrações contábeis para ele, ele vai fazer igual a gente faz às vezes quando recebe um exame. Deixa de lado. Eu não entendo. Agora, o BI, ele te traz gráficos. E aí, gráfico, até minha filha de 9 anos, ela consegue olhar e aí você consegue desenvolver e personalizar esses gráficos na necessidade do teu cliente. Você senta com ele aqui, cara, aqui, ó. Pô, vamos fazer. Não, pô, mas eu queria ver assim. E aí você vai desenvolvendo aquilo, cara. No final do mês você manda um BI para ele, que ele consegue usar os filtros ali, que ele consegue. E aquela informação que ele não tinha nenhuma habilidade com balanço, com balancete. Pô, aquela informação traduzida para ele em gráfico, cara, fica lindo e ele consegue entender, não só entender, e tomar a melhor decisão. Não, pode falar, Não, você pode concluir. Não, eu pensei ainda, mas não tinha terminado ainda. Então, ó, o que eu queria te perguntar, Léo, baseado nisso. Como é que você vê o mercado de contabilidade hoje? E aí uma pergunta muito até acadêmica. Não sei se foi no começo do ano, acho que foi no começo do ano. Na verdade, isso sempre se repete, né? Mas no começo do ano, a gente teve em vários grupos de WhatsApp, acredito que você recebeu em vários aí, com certeza, uma pesquisa que dizia as 15 profissões que iriam se extinguir nos próximos 15 anos e as 15 que iriam surgir. Queria ver a tua opinião sobre essa pesquisa aí. Pô, legal. Tema interessante e polêmico, né? A pesquisa retratava sobre o fim da profissão de contador, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, para ser contador você tem que ter uma habilidade, que é organização.
Todo contador tem que ser organizado e tem que ser tecnológico, né? Um viés tecnológico muito grande, porque tudo é sistema. Então, acabou aquele perfil de nota em papel, obviamente, né? O viés tecnológico é muito grande. Claro que a profissão não vai acabar, né? Isso é óbvio. O curso de contabilidade é um dos top 5, né? Mais procurados. Ele não vai acabar e certamente tem mercado. O que eu vejo é o seguinte, os escritórios cada vez mais têm reduzido mão de obra porque a tecnologia está aí para auxiliar exatamente na parte operacional. Mas assim, acabar é impossível. Reduzir, sim. Eu já vi escritórios, né, que trabalham para cada 100 empresas, um funcionário. Então, imagina um cara para cuidar de 100 empresas. Tá bom, o cara está numa estratégia de focar em pequenas empresas, um ticket de 400, no máximo R$400, e é um funcionário para tocar 500 empresas. Geralmente não tem folha de pagamento, ou só um prolabore, uma coisa mais... 100 empresas, exatamente. Então, assim, o que a gente vai viver, eu penso, é uma redução de mão de obra. Isso é notório pela tecnologia, mas a profissão de contador, claro que vai continuar, né? Só voltando aqui um ponto importante, a gente está falando sobre a grade de contabilidade, sobre o CRC também ofertar cursos, né, interessante nessa área de gestão, né, conselho administrativo, né, seja administrativo ou fiscal. O que eu vejo é o seguinte, a faculdade, o próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele propõe uma grade curricular. O CFC, né, ele propõe uma grade curricular com disciplinas e competências. Então, claro que o aluno de contabilidade vai ter que estudar matemática, estatística, direito, vai ter que estudar algumas habilidades que fogem da contabilidade, mas é correlacionada. E o papel do CRC, desde 20 anos atrás, aí, ele tem ofertado muitos cursos, né? Eu até já dei aula no CRC, inclusive, né? Aqui do Rio. Então, assim, o papel do CRC, ele tem sido muito relevante para ajudar os profissionais a se qualificarem. Às vezes, eu falo para os meus alunos, olha, DP, a gente não aprende aqui na faculdade, não. Vai lá no CRC e faz um curso. Ó, legalizar a empresa, não é aqui, não. Tu vai lá no CRC e faz um curso, né? Porque é importante o conselho, ele atuar junto com a universidade, ofertando competência e habilidade para que o aluno, né, possa se formar melhor. E toda faculdade sempre vai ter atividade complementar, né? Então, a grade de contábeis tem 3.000 horas, que é o padrão. 20% disso é o máximo para AC, ou seja, 600 horas, né, ele vai buscar fora. E aí as faculdades falam, pô, cara, o que você quer estudar? Pode ser corte e costura, pode ser contabilidade, pode ser qualquer coisa, entendeu? Pode ser inglês, você tem que complementar. Claro que é uma estratégia que faz com que a faculdade oferte menos horas, né? Então, 20% depende do aluno, mas é isso, a profissão de contador, ela de fato impossível acabar, ainda mais num país como o nosso, né? Só que vai reduzir mão de obra, né? Mão de obra, sim, vai reduzir, a tecnologia está aí para isso, mas acabar é impossível. Pô, você falou várias coisas que eu concordo contigo, ó. Você falou o seguinte, antigamente, quando era tudo manual, você media o tamanho de uma empresa de contabilidade pelo número de funcionários. E olha que louco isso. Hoje, dependendo do número de funcionários que a empresa tem em relação ao trabalho, né, ao número de clientes ali que ele tem, talvez ela tá sendo eficiente na execução. Se ela tem muito funcionário, você fazendo uma equiparação com o número de clientes que tem. Mas lá antigamente não. Pô, o cara tinha um monte de funcionário. Pô, essa empresa é grande porque tem muita gente. Hoje ela pode estar sendo ineficiente. Com muita gente, pro fluxo de trabalho que ela tem. E outra coisa que você falou, eu fiz técnico de contabilidade e eu tenho certeza que o técnico de contabilidade ele me oportunizou transformar minha vida, porque eu fiz dos 16 aos 18 anos e abri minha empresa de contabilidade com 18 anos, por ser técnico de contabilidade. E o técnico de contabilidade naquela época, na minha visão, era quase que uma universidade. Porque você falou aqui, hoje no curso de Ciências Contábeis você não tem abertura de empresa. A gente tinha o ATC, que era exatamente, você preenchia lá o RUCA, o DOCAD, fazia o contrato social, preenchia todos os formulários. A IDF, exatamente, que era autorização de impressão de documentos fiscais. Então, cara, eu aprendi muito ali. Eram 3 anos, eu fiz no SENAC, que era o ensino médio junto com o técnico de contabilidade. Você fez qual unidade? Eu fiz no Irajá. Eu dei aula no SENAC do Meia, Riachuelo. Estudei no Riachuelo, era o Omar,
O Omar, que era o diretor, estudei um ano em Riachuelo, mas fiz 2 no Irajá, 98, 99 e 2000. E aí fiz o exame de suficiência em 2001, de técnico. Aí quando eu fiz, aí eu emendei, depois fiz contábeis, só que quando eu terminei contábeis não tinha mais o exame. Voltou. Foi lá para 2004 que terminou o exame. Exatamente. Eu fui em 2005 que eu formei. E assim, o técnico de contabilidade, cara, era muito bom. E até uma discussão que se tem hoje, né? O técnico foi extinto. Existe esse apagão de mão de obra. E aqui eu tô sendo muito honesto. Eu tô falando de mercado. A gente tá falando aqui da prática. Às vezes, se você tem pequenas empresas de contabilidade que elas não têm fluxo ali para remunerar bem. E o que acontece? Às vezes você tem um contador muito qualificado, que ele está desde o primeiro período naquela empresa de contabilidade, que não tem fluxo para remunerar bem, e ele vai para o mercado, vai para outra empresa maior. Isso é normal. Mas talvez, se a gente tivesse um curso tecnólogo, como tem de RH, 2 anos, focado em técnico de contabilidade, o cara faz 2 anos ali, e tirasse a prerrogativa lá de assinar a demonstração contábil, o mercado podia dar uma oxigenada aí. Imagina, você está de 2 em 2 anos formando pessoas que conhecem contabilidade, mas que não podem... Qual a prerrogativa? Eu não posso assinar a demonstração contábil, mas eu posso ser auxiliar, posso ser assistente, posso ser analista, posso ser gerente, só não posso assinar. Talvez fosse você trazer para o mercado aí uma oxigenação de mão de obra para pessoas que não querem fazer 4 anos, querem estudar 2 ali, tá bom para mim. Porque às vezes o que é relevante para mim não é para você, não é para ele. Às vezes ele quer uma coisa, ele gosta, não, para mim tá bom. Às vezes eu vejo várias pessoas na vida aí que, não, para mim eu quero isso aqui, para mim é o meu objetivo de vida, tá bom, eu quero tempo, eu quero ir à praia, eu quero jogar futebol. Isso para mim é o que cada um tem o seu ideal, né? Mas eu acho que se a gente tivesse um politécnico ali de contabilidade, eu acho que a gente dava uma oxigenada no mercado. Essa parte é muito importante. Eu até escutei outro dia uma pessoa falando sobre isso, né? O Brasil investiu maciçamente no formato de curso superior, né? E aí a gente tem muita oferta de curso superior, mas que são cursos, no geral, ruins. Então, eu escutei alguém falando, que faz muito sentido com o que você está dizendo, é que se o Brasil tivesse investido em cursos técnicos, preparado de maneira adequada, um tecnólogo de formato profissional, né, seria muito mais interessante do que investir maciçamente em nível superior, né? Então o Brasil era muito forte no técnico, abriu mão disso e vai em contra o que você está falando, né? Então, assim, realmente a figura do técnico sempre foi importante, né? Claro que não assinando um balanço, né? Não tendo a prerrogativa de assinar, mas operacionalizar bem, né? Acho que está faltando de verdade no mercado alguns cursos muito práticos, né? Tem cursos online, tem cursos legais, mas assim, a dificuldade do mercado encontrar um profissional muito habilitado na prática é porque falta às vezes um curso bom, né? A faculdade às vezes também não prepara especificamente. Eu dou aula de práticas contábeis. Lá na UF, Niterói, a gente tem convênio com a Alterdata. Então eu dou aula do Alterdata. E dou aula dos SPEDs também. A gente baixa os SPEDs e começa a manusear. O SPED é FD Contribuições, contábil fiscal, pode ser todos os SPEDs a gente baixa lá, DCTF que acabou, mas a gente vai no ambiente do ECAC. Então eu vejo que no caso do aluno da UF, Niterói, ele tem uma visão mínima de prática, né? Porque eles fazem diário, razão e tal, mas não é assim, não é toda faculdade que tem isso. Uma faculdade online não vai ter isso, né? Exatamente. Eu queria, David, que você falasse como aluno, qual é a tua visão em relação a isso? Não, então, completando, né, também, realmente, o que a gente vê na sala de aula e o que a gente faz, né, do dia a dia, são 2 mundos que estão ali se tangenciando, mas são muito diferentes um do outro, né? A gente pega muito a teoria, a gente estuda em livro e o professor dá exemplos, mas como o Léo falou, a gente não vê a prática. Então, por exemplo, estou no 7º período, já estou na reta final de formação e pela instituição eu nunca abri um sistema. Então, assim, o
Acho que o que eu vejo, a única coisa que eu vejo de instrução da instituição com aluno de contabilidade é aquela palestra no meio de maio sobre imposto de renda. Única coisa assim que eu vejo. Não vi como fazer DCTF, web. Na época que eu comecei a estagiar, foi quando estava fazendo essa transição, né? Da DCTF e o GFIP. Não foi comentado isso nem em sala. Então eu vi na prática como era feito, aprendi, né, a nova forma, que também é bem mais fácil para fazer todos os... Fugiu a palavra agora. Fazer né, na prática. Isso, de fazer na prática. Então, realmente, é muito discrepante essa parte do fazer na prática, né? Como é que achar determinadas coisas, seja no portal do ECAC, seja no portal do Cefaz, seja na Juscerja, porque também não é muito claro. Você entra no portal, eu quero... por exemplo, eu fiz um processo num serviço que eu recebi instrução, né, de um amigo que já é da área, e eu falei, cara, preciso regularizar isso daqui, isso daqui, isso aqui. Aí ele, cara, então tem que fazer uma DBE, me passou os passos. Aí eu, tá, como é que eu faço uma DBE? Sabe, aí ele, aí ele me mandou mais ou menos, eu falei, tá. Eu falei, isso aqui eu tenho que fazer tudo? Ele, não, isso aí tu tem que entrar no portal, fazer uma solicitação, pereré, daquilo ali, assinar, anexar no documento. Então, isso a gente é bem diferente, bem disruptivo do que a gente vê na sala de aula. Falando sobre Simples Nacional, os IRs que são de cada especialidade. Então, quando a gente joga isso na prática, é muito diferente. Às vezes, até uma coisa que eu me enrolei muito quando eu fiquei na prática foi o visual de sistema. Eu sabia o que era, eu sabia como é que faz, né, de acostumado com papel, mas quando eu olhava no sistema, eu ficava, não estou entendendo isso aqui, tá certo, esse crédito nesse débito. É isso aqui. Eu ficava 10 minutos olhando. Sabe, por conta de não ter essa familiaridade com o sistema. Então, é muito diferente. Parece que a gente fica 4 anos estudando para ficar mais 1 ano e meio aprendendo a fazer o que a gente tem que fazer durante o dia. Essa um pouco da visão que eu tenho. Junta com Desculpa, né? Junta com essa parte hoje em dia que é remota, cara, eu acho muito ruim. Porque primeiro que a gente começou a fazer as coisas remotas muito abrupto. Não foi pensado, não foi planejado, pega e faz. Teve gente que se conseguiu, teve gente que não desempenhou bem, mas fez. E hoje a gente pega, vamos supor, se você vai fazer uma faculdade de programação, você vai ter algum momento lá, vai ver Python, alguma coisa, você vai ver Python vai ter função, você vai abrir o sistema para fazer. Na contabilidade não, vou te dar aqui um livro de Simples Nacional, um livro de lucro presumido, pronto, acabou, você fez a prova, formou, tirou o CRC, e de fato você não precisa pegar e abrir o programa. Né? Tem essa disruptura. Deixa eu te fazer uma pergunta. E assim, não tem problema nenhum você não saber responder não, tá? É só pra eu te ajudar. Você sabe quais são os 3 pilares do Conselho de Contabilidade hoje? Não. Não, então, o Conselho registra, fiscaliza e tem a parte de desenvolvimento profissional, capacitação. A gente precisa capacitar os profissionais de contabilidade. E aí vou te fazer outra pergunta. Você sabia que os cursos talvez eu acho que o do Rio de Janeiro é o único, que os cursos que o CRC faz para capacitação, eles são extensivos aos estudantes cadastrados no CRC? Você sabia disso? Cara, eu já ouvi falar alguma coisa sobre o cadastro, mas não me lembro exatamente o que é. Mas eu sei que os estudantes que se cadastram no CRC tem algumas coisas lá que a gente entra no portal e acessa algumas palestras, algumas coisas do tipo, não? O cadastro no CRC é muito simples. Uhum. Você entra no site, você vai pegar a tua declaração da faculdade e vai fazer um cadastro. Feito o cadastro, você pode se inscrever em todos os cursos do CRC e participar deles. E tem vários cursos lá que são práticos. Então, se eu estivesse na faculdade hoje,
Com certeza, eu já tinha feito cadastro no CRC, já estava fazendo os cursos, tem curso de legalização de empresa, que aí você vai aprender tudo isso. Você está indo fora da faculdade, no teu conselho, buscar aquele conhecimento. E são cursos bons. A gente tem feito, eu não sei se também, com certeza você não sabe disso. Quem é conselheiro do CRC não pode ter nenhuma remuneração se fizer palestra, se fizer curso. Então a gente lá tem feito um rodízio bem legal. Aos sábados, as turmas ficam lotadas. A gente faz o sábado, um conselheiro ou 2, e eles vão para o CRC dedicar o tempo ali para passar um conhecimento de prática. A gente tem lá BPO financeiro, o Pegas faz sobre reforma tributária, contabilidade de condomínio. A gente agora está programando, se eu não me engano, para agosto, o Edilson e eu, a gente vai fazer o sábado inteiro de empreendedorismo contábil. Então, o que eu te aconselho? Se eu estivesse no seu lugar, eu faria o meu cadastro no CRC e depois eu procurava a comissão jovem. A gente tem uma comissão jovem que eu já coordenei essa comissão, a comissão que tem mais de 100 membros em todo o estado do Rio de Janeiro. E assim, ali na comissão, você tem a oportunidade de criar relacionamento. Eu sempre digo isso. Eu demorei a entender isso. Quando você está numa profissão, você tem que orbitar o meio que você atua, o que você deseja atuar, que é o teu caso. Então, na comissão, você vai ter a oportunidade de conhecer vários outros estudantes ou jovens que acabaram de entrar para o mercado, que estão vivendo e experienciando e vivendo a experiência ali que você está buscando. E ali você tem a oportunidade de buscar emprego, porque você vai interagir com um monte de gente. Você vai poder participar, que é outra coisa que eu demorei a entender, participar dos eventos. O CRC faz vários eventos. E nesses eventos, você consegue criar muitos relacionamentos, conhecer muitas pessoas. Que às vezes uma pessoa dessa que você conheceu gerou uma oportunidade de trabalho para você. Uma pessoa dessa que você conheceu gerou a oportunidade de você aprender alguma coisa nova que você não sabe. Então, assim, você ficar fora, na minha visão, é muito ruim. E eu fiquei fora há muito tempo. Eu achava, eu não preciso do CRC, eu não preciso de evento, eu sou autossuficiente. E isso é um grande erro. Quando você está dentro, primeira coisa, você vai se relacionar com várias pessoas. Que às vezes você tá você não sabe tudo. Não sabe tudo. Eu sempre brinco. A melhor coisa que a gente tem é a gente ter o WhatsApp de quem sabe o que a gente não sabe. Né? Você vai lá, pô, Léo, me ajuda aí. Cara, isso é a melhor coisa do mundo. Então imagina, você tá numa comissão jovem, que você tem ali, várias pessoas, 100 pessoas. E aí, às vezes você tem um problema que às vezes ele não sabe, mas ele sabe quem sabe. Ele vai te passar. Às vezes tem um problema, sei lá, na junta comercial, que você não sabe. E aí, talvez, eu sei como é o ambiente de trabalho às vezes o cara não quer te ajudar, e aí você busca, aí o cara fala, como é que você fez isso aí? Eu busquei. Nada mais que você fez foi buscar alguém que você tem que se relacionou ali, que é do teu mercado, e cara, assim, de verdade, eu levei 17 anos para entender isso, que você precisa orbitar o meio que você atua. E não interessa, assim, a gente brinca. Cara, você tá lá no conselho, independente da posição que você tá, presidente, cara, presidente daqui passou tempo, acabou, é passageiro isso. O importante é você estar no meio, o importante é você orbitar, você ir conhecendo pessoas. Eu conheci 2 pessoas que com certeza eu vou levar pra vida, que amanhã eu vou te pedir ajuda, vou pedir ajuda pra ele, vai me pedir ajuda. A vida é assim, e isso é o mais importante, cara. Então, assim, faz o teu cadastro no CRC, participa da comissão jovem, os eventos porque você vai ver que vai abrir assim, porque a faculdade é importante demais, pra mim é o melhor ambiente da vida, a academia. Eu só não dou aula porque eu não consigo. O Ladeiro outro dia me falou, Ladeiro, você vai ficar chateado comigo? Porque eu não vou, vai ter aula quarta-feira, eu não vou poder ir. Mas assim, pra mim é o melhor ambiente da vida, tanto que eu emendei 3 faculdades. E eu gosto demais, só que é o que a gente tá falando aqui, tem um lado prático. E o lado prático, você pode ter certeza do que eu tô te falando, que envolve a parte de você orbitar o meio que você atua. Quando você orbita, você conhece, cara. E às vezes, por exemplo, na prática, às vezes a gente vai receber aqui um cliente que é do Léo. Aí o cara chega aqui falando um monte do Léo. Que o Léo... Você fala, conheço o Léo. Não é nada. Aí o que você faz? Liga pro Léo. Léo, Rafael, foge desse cara aí, que esse cara é problemático. Entende? Toda história tem 2 lados. E você conhecer as pessoas, isso te ajuda pra caramba. Te ajuda muito, cara. Vou te dar um exemplo. Você vai sendo mais generoso.
Vou te dar um exemplo aqui muito, muito legal, assim. Eu tenho uma amiga que ela é de Jacarepaguá, a Carla. E ela tem um escritório de contabilidade. A gente fez um evento aqui para contadores, para empresários. E um cliente nosso aqui de muito tempo, que é nosso fã, ele falou assim pra mim: Rafa, tô levando um cliente bom pra você, que ele vai fechar contigo, é meu amigo de infância, ele pode trazer. Pô, o cara chegou aqui, a gente começou a conversar ali, o cara falou: pô, já te vi. A minha contadora tem uma foto contigo. Aí eu falei assim: pô, mas quem é a tua contadora? Aí ele abriu a foto. Falei: putz, é a Carlinha. Eu falei: cara, vou falar uma coisa pra você. A Carla é muito melhor que a gente. A Carla é muito melhor que a gente. Tu tá muito bem de contador, por que tu vai mudar? O cara ficou assim. Aí mandei uma foto com ele pra Carla, na hora. Passou o tempo. Olha o que aconteceu. Esse cara é um cara muito relevante no mercado de refrigeração. E a Carla, ela acabou que ela nichou para esse mercado por conta disso também. Porque esse cara, como é muito relevante, ele chegou no mercado de refrigeração e falou: esse cara aqui que é o meu amigo, falou que era bom pra caralho. Pô, o cara referenciou ela, falou que ela é melhor que ele. Então esse cara pegou naquele mercado que ele atua ali e botou ela. Cara, hoje ela ela nichou, só faz refrigeração. Muito por conta disso. Então, assim, pra você entender, o nosso mercado, ele é bom demais. Pô, se eu vou na junta comercial, só na junta, sem contar o RCPJ e sem contar a MEI, são 7 mil novas empresas todo mês no estado do Rio de Janeiro. Todo mês são 7 mil, a média, de empresas legalizadas no Rio de Janeiro. Cara, tu vai brigar com o teu colega, com uma empresa, sendo que você tem 7 mil novas oportunidades todos os meses que precisam de um contador. Então, assim, às vezes, você acha que está perdendo. Imagina se eu fosse ganhando. Não interessa. Cara, o que aconteceu depois? Quando vem outras atividades, olha como o mundo é legal. Outras atividades que ela nichou, ela indica pra gente. Então você não perdeu, nem ganhou. Você trocou. E isso que é legal. Só que isso vai, pra te possibilitar fazer isso, você tem que estar no meio que você atua. Até pra você proteger o teu colega, pra você saber, pô, não, esse cara aqui eu conheço, pô, não é assim. Esse cara aqui não. Então, assim, o que a gente faz hoje aqui? Muitas empresas que vêm pra cá, a gente já pergunta quem é um contador. Porque eu conheço muito contador. Então eu ligo pro cara. E aí fala: pô, cara, você quer que a gente faça uma proposta muito alta? Não, Rafa, faz. E a mesma coisa acontece no inverso também. Porque a gente não é perfeito não, cara. A gente erra, a gente é ser humano. E pode chegar amanhã e alguém procurar o Léo, te procurar lá, pô, e você fala: pô, Rafael, e você vai ligar pra cá. Então, quando você cria esse hábito e você orbita o meio que você atua, é muito legal, cara. É muito legal. Não, eu tenho o cadastro, inclusive, no CRC, mas é exatamente esse ponto. Não dei atenção. Aquela coisa, tipo, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente fica, né, no nosso dia, que às vezes a gente olha, assim, alguma coisa, algum evento, alguma coisa assim do conselho, não releva tanto. Conselho engessadão, mas né? É que Mas realmente, não sabia que tinha tanta variedade, assim. Eu lembro que já acessei, mas não me recordo. E só foi pra debaixo da gaveta e fechou. Mas darei mais uma atenção aí. Provavelmente você vai me ver, então, lá, pô. Faz, cara, assim... A gente tem feito um trabalho no sentido de... O CRC é de todo mundo. O CRC não tem dono, cara. O CRC é nosso. O CRC é teu, é meu, é do Léo. A gente é só uma gotinha ali, cara. Então, se cada um de nós aqui for uma gotinha, a gente enche a garrafa. Agora, se a gente... Por exemplo, o que a gente tem feito muito lá? Esse negócio de vaidade, de ego, que é uma coisa que pesa, que é ruim. A gente tem... Se você ver, a gente teve agora... Acaba hoje, né? O imposto de renda. A gente fez a ação Facilita Imposto de Renda. Cara, a gente fez no estado inteiro. Contadores indo para praças no interior, para shopping, para metrô, estação de metrô, dar orientação para a sociedade, cara. Isso gera uma mídia espontânea, que a Rede Globo quer saber, pô, o que esses caras estão fazendo aí? Pô, imposto de renda, vai lá toda hora. Então, assim, você compartilhar isso, cara, acho que, sei lá, acho que mais de 30 contadores aí no estado falaram na televisão, cara, sobre imposto de renda. Por quê? Porque a nossa metodologia é essa. Quando eu não faço você participar, você não se sente parte. Então, se você é o delegado lá de Volta Redonda
e vai ter uma ação do imposto de renda. Eu tô lá, imagina, eu tô lá. Eu sou hoje presidente, tô lá. Porra, mas, cara, quem tem que, na minha visão, tá? Quem tem que ser autoridade naquela cidade ali? Delegado, pô. Se todo mundo, quando pensar assim, CRC é o delegado, a gente tem 92 delegados fortes. Se a gente tem 92 delegados como autoridade, a contabilidade fica forte, tudo. Entende? Não é só o presidente. Porque eu sou... Não, cara. Delegado não. Você que vai falar. Porque é a tua cidade. E aí o cara fica... Ele se sente parte. Isso é muito... Cara, isso é muito importante. Então, assim, quando você é estudante, tô dizendo isso pra você porque, assim, foi a maior virada de chave da minha vida foi essa. Cara, mudou a minha vida muita coisa. Muita coisa. Quando eu saí dentro da minha caixinha, dentro da vaidade, porque se você fizer isso, você vai ver. Quando você faz contabilidade, você emenda direito, o direito ele te traz um conhecimento muito bom. A gente tem um escritório de advocacia, mas ele te traz uma vaidade que é ruim também, para quem... Porque o direito ele foca muito nisso, desde na universidade ali, já te chama de doutor no primeiro período, e você não é doutor, você não fez doutorado. Mas é isso, é uma cultura, né? E se você não... Quando você acaba a faculdade, você pega a tua carteira, você acha que... E, cara, de verdade, a gente tinha lá na minha época vários alunos que terminavam contabilidade, levavam tempo e ia pro curso de Direito. Hoje a gente tem um fenômeno oposto. Um monte de aluno de advogado está se inscrevendo no curso de Ciências Contábeis. Porque, porra, vê a relevância da nossa profissão e do nosso conhecimento. Então, assim, de novo, foca em orbitar o meio que você atua. Porque tudo vai mudar. Vai mudar a oportunidade. Às vezes, num evento desse do Conselho, que não é evento engessado, não é. O Rio de Janeiro não faz evento engessado. Se você for, você vai ver o que eu estou falando. Não tem muita formalidade, né? Assim... É uma linguagem cidadã, não técnica. É muito legal. É muito legal. Então, quando você orbita e vai nesses eventos, às vezes num evento desse, eu digo o seguinte, um evento de contabilidade para mim, eu vou em vários eventos aí, Brasil. Você vai ter ali 2 ou 3 ideias que você vai pegar e que vai, às vezes, mudar a tua forma de enxergar alguma coisa e dentro da tua empresa e na tua vida. Só que às vezes também, na feira ali, você vai conhecer uma pessoa que vai ser muito relevante na tua carreira, que vai mudar a tua vida. Então assim, orbita, cara. Aproveita que você tá novo, orbita os eventos. Eu não tô falando só do CRC ou só do Rio de Janeiro, não. Mas não, quando você puder investir, não tem isso como despesa, não. Pô, vai ter o Congresso Brasileiro, que tem de 4 em 4 anos. Pô, vai ter a Conescap, que é um evento muito legal também. Eventos que são nacionais, que levam público aí do Brasil inteiro, vai nesses eventos, cara. Porque é um grande investimento. Porque você conhece muita gente relevante que pode te ajudar. Não, e ver também as novidades, né, do mercado. O que estão falando. Todas as palestras ali que geralmente sempre giram em torno de um tema, de um objetivo. Aí uma aborda uma visão tecnológica, outra aborda uma visão social, né? O outro já aborda uma visão mais de mercado de trabalho. Mas é bem... Tenho ficado afastado de eventos, de tudo relacionado assim à área. Só estudando e trabalhando, estudando, trabalhando. É muito engraçado, cara. Às vezes você vê alguém num evento assim, novo, que entrou na comissão jovem. Aí você vai... Daqui a pouco o cara tá trabalhando numa empresa grande de contabilidade. Aí você fala, pô, como é que você fala? Não, porque eu fui no evento, aí o dono da empresa conversou comigo... Cara, é louco demais. Assim, muitas oportunidades tem nesses eventos. De você se tornar conhecido ali e sempre porque por mais que você, sei lá, sou estudante de contabilidade. Mas, cara, eu vou estar tão ali, presente, que todo mundo uma hora vai me conhecer. Pô, sei quem é o David. Eu sei quem é o David. Sei que o David tá no 7º período, sei que é da comissão jovem. Então, às vezes, você precisa de mão de obra, cara. Você vai aparecer oportunidade. Vai aparecer. Aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Léo, eu queria te perguntar, hoje a gente tem acho que de 2020, da pandemia, para cá, o processo tecnológico, ele acelerou de uma forma muito grande, né? Claro, a sociedade evolui e as profissões, a tecnologia, ela precisa acompanhar a evolução
da sociedade. Mas acelerou de uma forma muito louca. Se você pegar hoje, se você olhar hoje, já saiu uma aplicação nova de inteligência artificial que impacta na nossa profissão. E aí lá na academia, na faculdade, como é que você vê, como é que os professores eles vão preparando os alunos para esse mundo tão tecnológico, para que eles não tenham medo, a tecnologia vai roubar o meu lugar. Como é que a faculdade hoje trabalha isso? Boa pergunta. Cada professor, ele verticaliza na sua disciplina, né? Em algum momento ele vai abordar a tecnologia. Claro que isso não é uma regra, né? Mas assim, em tese, cada professor deveria ter uma vertente tecnológica, né? No meu caso específico, né? Eu falo muito de sistemas contábeis. Então, é claro que você tem que ter... Porque como que funciona uma contabilidade? Minimamente, né? Você tem que ter um sistema para captar nota fiscal, que a empresa vai emitindo nota no sistema de emissão de nota. Seja prefeitura, seja nota de venda. Então, você tem que ter um sistema para captar essa nota, um sistema contábil para fazer o débito e crédito, né? E você tem que ter um sistema de gestão de tarefas, basicamente, né? Tem mais sistemas, tem vários sistemas, mas tem sistema que, se a empresa vende muito com cartão de crédito, tem um sistema que lê as operações de crédito, né? Até porque se compra e vende, então tem sistemas específicos para leitura de cartão de crédito, para saber que aquele valor que entrou na conta refere-se àquela venda lá no momento passado. Então, assim, não é o que a gente tem hoje? Eu vejo assim, Rafael, você tem a faculdade pública e a privada. Em tese, o professor de uma faculdade pública, que é o meu caso, eu já dei aula em várias faculdades particulares, mas como desde 2010 eu estou na UF, o professor de uma faculdade pública, ele é um concursado, ele geralmente tem doutorado para o plano de carreira dele, ele tem um conhecimento teórico muito grande, mas não quer dizer que ele conheça a prática. E também eu fico pensando muito sobre isso, né? Assim, você tira uma carteira de habilitação e aprovou no Detran, não quer dizer que amanhã você pode dirigir com toda a confiança. Tem coisas que você tem a carteira, você é habilitado, mas você não tem a segurança para fazer. E a verdade é que você só aprende fazendo, né? Porque você tem uma base e ali você começa a trabalhar o que tu aprendeu, né? Mas assim, numa faculdade federal, em relação à tua pergunta, eu vejo que sim, tem faculdades muito focadas em tecnologia, né? Que tem um laboratório adequado. E tem faculdade que não tem muito esse viés, né? Então, assim, na verdade, no mundo universitário você tem de A a Z, né? Então, assim, no meu caso específico, eu trabalho a vertente de tecnologia na sala de aula de práticas, né? Mas, assim, não sei, de fato, Rafael, se todos os professores se preocupam com isso, né? Ou fazem isso. Uma universidade, uma faculdade que eu fiquei muito impressionado com a estrutura de ciências contábeis que eu visitei no Espírito Santo, a FUCAP. FUCAP, maravilhoso. Cara, fiquei impressionado com a estrutura, assim, com a metodologia de ensino, com como eles trazem a teoria e a prática ali caminhando juntas, com o que eles desenvolveram lá, para essa ideia. Eles têm lá incubadoras de startups. Nossa. Eles têm lá. Cara, é uma estrutura muito legal, assim. Eu fiquei impactado. Porque, geralmente, você chega numa universidade e é aquele conceito, né? Um conceito tradicional. E ela foge muito do conceito tradicional, né? Ela inova muito. Eu achei muito legal. Então, a FUCAP, ela foi criada para ter ciências contábeis. Foi pensada para ter o curso. Igual a Trevisan, que é uma faculdade também em São Paulo, que atua também online. A FUCAP, ela foi criada para ter, na verdade, um curso de contabilidade, ela foi pensada nisso. E a Trevisan também, que é uma empresa de auditoria que foi criada. Então, quando você olha para algumas universidades que foram criadas já com esse viés, vamos ter contabilidade, elas são diferenciadas, né? São. É impressionante. Eles têm lá uma sala, lá na entrada, que ela simula a bolsa de valores, mas assim, muito parecido, é um cenário muito legal, assim, impressionante. Eu fiquei impressionado. Confesso que difícil você ver uma estrutura naquele formato ali, porque não é só a estrutura, às vezes você tem uma estrutura grande, bonita, mas o conceito, ele não é inovador, né?
E eu acho que hoje a gente precisa ter inovação na contabilidade, né? Todo dia. Acontece assim, numa faculdade particular, que é o caso que você citou, né? Como a FUCAP, você tem a própria direção dando esse viés, querendo isso para o curso. Já numa faculdade pública, vai depender muito dos professores em si, porque é como se cada professor fosse autônomo para aquela disciplina. Ó, eu dou aula da matéria A e B, eu dou aula de práticas contábeis e tributária 1. Então, é eu que vou, de fato, fazer isso acontecer. Se eu não tiver um viés tecnológico, não vai acontecer nada. Já numa faculdade particular, quando vem da direção esse viés, o professor vai ter que seguir aquilo e ponto final, né? Então, assim, nesse ponto, vai depender muito do professor querer incluir isso, né? Essa tecnologia ou não, entendeu? Entendi. Quer falar, David? Não. Não? Ó, eu queria compartilhar com vocês, a gente lançou um projeto no CRC e que vai muito com tudo que a gente falou aqui. Quando eu cheguei lá, em janeiro do ano passado, a gente foi eleito presidente, eu comecei a olhar para o mercado e eu vi assim, a gente tem um grande problema nas universidades, porque eu acho que a gente poderia ter um número maior de jovens interessados pelo curso de Ciências Contábeis, pelo número de oportunidades que a nossa profissão nos dá. Eu vejo um problema para o conselho naquela época, né? Porque a gente tinha poucos novos entrantes, poucas pessoas se registrando, na minha visão, por conta aí tem vários fatores, né? Mas talvez o exame de suficiência fosse um dos fatores. Eu vi um problema na profissão nacional, que não tinha mão de obra, e eu vejo um problema social. Às vezes pessoas muito boas não têm oportunidade. Às vezes o cara precisa de uma oportunidade na vida. E o que a gente fez? E agora a gente vai focar. A gente desenhou um projeto onde a gente credencia as universidades, a gente credencia instrutores, e esses instrutores não têm remuneração. Eu estou credenciado, inclusive. E a gente... E credencia empresas de tecnologia, como Alterdata, Domínio e todas que quiserem entrar. Qual o objetivo? É você pegar os alunos formados, recém-formados no ensino médio, e eles passarem por um treinamento, e é um treinamento dos instrutores, que tem empresas de contabilidade, que atuam na contabilidade, que são professores. Para quê? Para que mude a mentalidade dele ali. Vai passar ele por um encontro, talvez uma manhã inteira num sábado, e aí o Léo vai chegar lá e vai falar para eles assim, ó, eu quero compartilhar com vocês aqui nada técnico, só como a contabilidade, ela mudou minha vida e da minha família. Para quê? Para que ele tenha uma referência, às vezes, correta. Porque, geralmente, a pessoa que estuda em colégio público, que mora em comunidade, ele acaba tendo uma referência equivocada ali, de sucesso, de... Então, quando você traz ele para uma sala, e aí vai lá o Léo e conta a história dele, e fala assim, pô, a contabilidade mudou minha vida. O cara sai dali acreditando que a contabilidade pode mudar a vida dele, pô, porque ele tá vendo alguma coisa concreta aqui. E depois ele vai passar por umas aulas teóricas, mas muito básica, e também de tecnologia, para ele ver como por isso que as empresas entram, como a contabilidade, a tecnologia, ela auxilia a contabilidade. E aí é um curso ali de 3 meses, e ele vai para ele tem um certificado de que passou por esse treinamento. E aí o que a gente faz? A nossa comissão de empresários de contabilidade, que precisa de estagiários o tempo inteiro, imagina, eu preciso de 5 estagiários aqui. Eu vou lá no projeto Contador do Futuro do CRC, pego pessoas que são de comunidade, que estudaram em colégio público, recém-formados e que passaram por esse treinamento. E aí eu pego eles, boto eles nas universidades, pago a universidade para eles e contrato eles de estagiário. Então eles estão tendo uma puta oportunidade. Daqui a 4 anos a gente vai ter um monte de história bonita para contar. E assim, não quer dizer que ele vai ficar aqui ou em alguma outra empresa, mas ele vai ter uma oportunidade. Alguém que vai pagar a faculdade para ele, alguém que vai ensinar para ele uma profissão. E alguém que já falou lá atrás para ele que através da contabilidade ele muda a vida dele. E aí daqui a alguns anos você vai ver esses caras, um na KPMG, outro na Petrobras, outro no BNDES, outro dando aula, outro com empresa de contabilidade. E você vai falar assim, porra, a contabilidade realmente mudou a vida desses caras. E a gente resolve todos os problemas que eu citei aqui, entrega um puta projeto social pra sociedade que, porra, o cara vai ter a chance, talvez, da vida dele.
que ele não teria, porque o pai, a mãe não tem como pagar a faculdade, ele não consegue estudar às vezes para passar no vestibular, no Enem, a nota dele é baixa, porque ele estudou em escola pública a vida inteira. Então a gente sabe que é diferente, mas ele vai ter ali a oportunidade de, primeiro, ter alguém que motive ele. Fale, cara, contabilidade mudou minha vida. Era igual você. Hoje eu tô aqui, tô melhor. Então acredita. Aí ele vai ter alguém, e depois a gente vai pegar ele e botar. Cara, isso pra mim é o melhor projeto que a gente poderia fazer. Porque você tá trazendo gente para a universidade, você está trazendo gente para o mercado, você está abrindo oportunidade de jovens que talvez não teriam oportunidade de ter uma graduação. A gente fala de graduação assim para a gente, hoje, é algo natural. Se é professor, você está lá todo dia graduando. Agora, tem gente que mora em comunidade, cara, que graduação é algo totalmente fora do contexto dele. Aquilo ali para ele é algo que nunca talvez vai acontecer na vida dele, na mente dele, né? Então, quando você vê alguém que fala, pô, cara, você pode, isso aqui muda. E aí pega um empresário. Pô, não vai ter R$1 de dinheiro do CRC? R$1. Quem vai pagar a faculdade dele é um empresário. E esse cara vai crescendo. Pô, ficou 2 anos lá de estagiário. Aí, pô, agora ele vai ser auxiliar. Se ele for ruim, né? Ele fica um ano. Se ele for ruim. Porra, se o cara é muito bom, o que o cara faz? Já contrata? Não, tu vai ser auxiliar de contabilidade. E o cara vai progredindo. Quando acabou a faculdade, cara, ou ele progrediu naquela empresa, ou ele já tá voando no mercado aí. Por quê? Porque esse cara tem uma coisa... Ele tem vontade. E às vezes é a única oportunidade da vida dele, cara. E assim, não tô generalizando, mas a gente aqui contrata muito estagiário. E a gente tá numa região, você mora aqui, você sabe do que eu tô falando. Às vezes você contrata um estagiário, não tô generalizando, mas às vezes você contrata um estagiário que não precisa daquela bolsa, que ele não... É diferente de um cara que a única oportunidade da vida dele é aquele estágio ali. É muito diferente. Porque aquele cara dá o sangue, bicho, ele dá. Agora o cara que... tá tudo bem. Eu não preciso. É diferente. O cara que reclama às vezes, uma vez a gente tinha um estagiário aqui de direito, pediu pra ele no fórum da Barra. Pô, mas tá sol. Vai ser aí. Pô, cara, no Rio de Janeiro, você quer dizer, né? Foi exatamente o que eu falei pra ele. Pô, tá no Rio de Janeiro, tu quer o quê? Que esteja nevando? Pô, não, antigamente era pior, né? Você começava, tinha sempre um trote. Pega alguma coisa lá no fórum, mandava o cara lá pro centro. Chegava lá e não tinha ninguém, não era aquilo ali. A pessoa foi por engano. O estagiário era a geração Z, né? Cara, assim, você falou uma coisa importante. Geração Z, cara, é uma geração diferente da nossa, muito diferente. E eu sempre digo o seguinte, na minha visão, é muito mais inteligente a gente que é empresário, a gente entender como se comporta a geração Z e tentar de uma forma legal adaptar a nossa realidade da nossa empresa ao comportamento deles, do que a gente querer impor. Porque o que a gente pensa não vai virar, bicho. Não vai. Então, se você for querer impor e criar muito gesso, você perde. Às vezes você vai perder pessoas boas porque você quer impor. Então, assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta olhar como eles se comportam, os valores, buscar alinhamento ali de valores, de cultura, para que eles se sintam bem aqui e desenvolvam o melhor. E potencializando o que eles têm de bom. Porque, assim, eu vejo muita gente criticando a geração Z, até na brincadeira a gente brinca, mas eles têm habilidades que a gente não tem. Cara, pode acreditar, eles têm umas habilidades que eu nunca vou ter, eu admito. Eu olho assim e falo, pô, tá louco. Esses caras, como é que fazem isso? Eu não tenho. Nem nunca vou ter. E você precisa dele. Então, assim, agora a gente já tá agora é a beta, né? Que começou a nascer em 2025. Beta. Foi alfa, acabou a alfa, entrou a beta. Então agora a gente já tem que começar a estudar a alfa, cara. A alfa que é anterior, que vai suceder a geração Z, estudar a alfa e já ficar esperto que a beta tá aí. Sempre totalmente diferente, né? Sempre muda. E vocês que dão aula, pô, vocês então, cara, devem sentir ali no dia a dia essa diferença, né? De comportamento, de geração, deve ser divertido. Como é que vocês fazem lá? Então, o que eu percebo, eu dou aula desde 26 anos de idade, né? Então eu dou aula há mais de 20 anos. E assim, eu dei aula no curso técnico
E o comportamento do aluno há 20 anos atrás era bem diferente. Você tinha como referência o professor conhecedor, né, conhecedor. Hoje em dia não. Hoje em dia a aula é um bate-papo, né, que você passa teu conhecimento e você até aprende com alunos, porque tem alunos que estão vivendo no dia a dia e ele te passa conhecimento também. Mas mudou muito isso, né? E assim, o que eu percebo hoje são alunos às vezes um pouco dispersos, né? Tipo, você está dando uma aula, ele está em outro mundo, mas ele está entendendo o que você está falando de alguma forma. Não sei como ele capta aquilo, mas ele está entendendo, entendeu? Mas, assim, é bem diferente antigamente, que as pessoas olhavam mais atentamente para você, perguntavam. Hoje, não. Eles são mais dispersos, perguntam menos, mas participam de uma maneira menos ativa, mas participam, entendeu? Hoje vale muito mais a pena fazer dinâmicas do que antigamente. Hoje está muito, né? Jogos também, dá aula com jogos. Cada um conecta, né, num app e aí tem um gamezinho, né? Gamificação é uma coisa que eles gostam hoje em dia. Então tá bem diferente, né? Tá bem diferente. Porque eles vivem na geração da informação, então eles não conseguem ter hiperfoco, né? O celular tira o hiperfoco, você vê. É o que eu falei ali agora há pouco. Eles conseguem estar no celular, tá trabalhando, tá ouvindo o treinamento no fone, eles não têm hiperfoco. E, de novo, é uma habilidade que eu não tenho. E eles têm. E aí tu vai tentar entender, né? No meu pensamento, pô, como é que esse cara faz isso? O cara tá na faculdade lá, na aula, mas ele tá aqui escutando outra coisa, ele tá vendo. O cara não tem hiperfoco, ele tem várias janelas ali abertas na mente dele ao mesmo tempo. Mas ele nasceu assim e ele foi criado assim, ele se acostumou com isso. Então, pra ele isso é muito natural. Agora, pra gente, talvez... o cara fazer coisa... Opa, três coisas ao mesmo tempo já começa a ficar difícil. Cara, você fica, foca aqui. É a nossa visão. Pô, cara, por que você não foca aqui? Você tá desfocando. Não, mas ele tá prestando atenção. Tá, às vezes, aí você faz a pergunta. Como é que eu percebi isso? Começa a perguntar. Por que eu falei agora? Você falou isso. Cara, o cara tá prestando atenção. Como é que ele consegue? Né? Como é que ele consegue? Ainda mais professor. Às vezes tu pega o cara ali e fala, vou pegar esse cara aqui. O que eu falei? Aí o cara, não, eu falei isso. Na minha época, não. Se o cara tivesse disperso, ele tá disperso mesmo. Tu perguntava, ele... Pô, professor, não lembro. Não ouvi. Não entendi nada. Não é verdade? Era assim, cara. Então, assim, a gente vai caminhando pro fim. E eu vou fazer minha consideração final aqui sobre o nosso bate-papo. Vou passar para você e depois pro Léo para ele fechar. Mas assim, deixando um conselho para você. A gente vive hoje num mundo de tecnologia, onde a gente tem um monte de profeta aí da contabilidade, que diz que a contabilidade vai acabar. E se você observar, tenta sempre observar. Segue conselho de quem conhece o mercado. Não segue conselho de gente que tá de fora, que não atua na contabilidade, e os caras fazem pesquisas, às vezes, na minha forma de ver, até equivocadas, né? Você vê que o cara não conhece nada de contabilidade. Ó, você falou aqui de Power BI. Se você pegar aquela pesquisa, tem lá as 15 profissões que vão acabar nos próximos 10 anos. Eu posso te mostrar várias há 10 anos atrás que diziam que a contabilidade ia acabar e a contabilidade acabou. Mas essa especificamente, ela diz lá as 15 profissões que vão acabar. E na página seguinte ela diz as 15 que vão surgir. E aí se você ver o que a gente falou aqui, Power BI, por exemplo, que é uma habilidade que você tem e que eu acho que todo contador tem que ter. A gente fala sempre de dados. Dados. E aí lá a segunda diz, quais são as profissões que vão surgir? Analista de dados, cientista de dados. Cara, e o que a gente faz hoje é isso. Não, a ciência de dados, ela casa muito com a contabilidade. Se você lida com uma coisa volumosa, tu vai ficar fazendo um a um, tu vai... Só que tem uma diferença. E aí que eu te pergunto, será que esse cara que fez a pesquisa conhece o mercado? Por quê? Porque quando a gente fala de ciência de dados aplicados à contabilidade, quem é que conhece, quem é que estudou na universidade conhece a essência desses dados? Como é que eles chegaram ali? De onde foram tirados? Qual é a lógica daqueles dados? Nós. Então a gente tendo esses dados e tendo um processamento dele, a gente consegue entregar muito mais valor para a sociedade, para o contribuinte, para o empresário, que é o nosso objetivo. Então, assim, e outro conselho que eu deixo para você, eu vejo hoje muito jovem que ele pega assim e fala assim, ó, meu ideal de negócio é eu não ter trabalho, ficar na praia. Aí eu botar uma plataforma aqui, o meu sisteminha lá, ele manda tudo pro cliente, e eu nem falo com o meu cliente. Cara, isso não é legal.
Isso você vai ter empresinhas pequenininhas que não focam, não dão valor ao trabalho de contabilidade. Eu acredito muito no contrário, que se a gente tem tecnologia hoje aplicada e vai ter cada dia mais, você vai ter mais tempo para fazer o que é o melhor, que é você estar com o teu cliente, ouvir ele, escutar quais são os projetos dele, escutar quais são as ideias dele, porque aí você pode agregar muito mais, você pode contribuir com o futuro dele, com o planejamento estratégico da empresa dele, com os desafios que ele está vivendo, e você ter o teu cliente próximo é muito mais interessante, agrega muito mais valor para ele do que você ter ele longe aqui, ó. Porque a verdade é essa, quando você tem uma plataforma lá que ele imputa informação e você do outro lado você cospe lá contabilidade e você não fala com ele, ele te vê o seguinte, ele recebe lá a tua mensagem lá no WhatsApp ou no e-mail, ele te vê assim, ó, pô, meu contador tem um relacionamento legal com ele. Ele me manda todo mês uma guia do Simples Nacional e o boleto dos honorários dele. Esse é o meu relacionamento com ele. Isso não é legal. Por que não é legal? Porque você não criou vínculo com ele, afetivo, de amizade, de relacionamento pessoal. E aí como ele não vê valor em você, na tua empresa, ele vai sempre te trocar por preço. Se amanhã alguém, o cara me cobra R$100 mais barato. Pô, tá bom, não sei nem que essa empresa é uma plataforma. Entendeu? Então, assim, quando você pensar no mercado de contabilidade, pensa assim, pô, tem uma grande oportunidade. A tecnologia tá aí, é uma realidade. Eu tenho que usá-la a meu favor. A tecnologia é boa, não é ruim. Mas vai me sobrar, cara, o que eu tenho de melhor, que é o tempo. Porque quanto mais tempo eu tiver, mais próximo do meu cliente eu quero estar. Vou poder almoçar com ele, vou poder viajar com ele, vou poder fazer um evento e trazer meu cliente aqui para trocar ideia, conhecer outros empresários. E é isso que agrega valor. É isso que agrega valor. Então esse é o conselho que eu vou te dar. E antes de passar para você, pra gente terminar aqui, ó. Vou entregar para vocês, ó. Ah, legal. Esse aqui é o obrigado. Nosso porta-retrato aqui da participação de vocês no podcast. A gente sempre faz isso. Isso é uma ideia. Se você for em qualquer parque do mundo, você vai ver que você vai no brinquedo, você sai numa lojinha e aí tem a foto lá para vender. E essa aqui nem pagamos, né, David? Essa aqui não pagou, tá vendo? É uma recordação muito boa. De futebol, né? Você tiram fotos e aí você paga R$24. Exatamente. Poxa, legal. Então, essa aqui é um presente para vocês em agradecimento à participação de vocês aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Queria agradecer pela oportunidade. Foi muito legal esse bate-papo, né? 2 mestres da área, falando sobre as coisas e elucidando também outras. Foi muito proveitoso. Muito obrigado. E agora é Léo que é o dono da festa aqui, né? Poxa, obrigado, Rafael, pelo convite. O David aí também ajudou pra caramba a gente nesse bate-papo, né? E eu vejo que... Obrigado pela foto, né? E eu vejo que, assim... Eu dou aula há 20 anos de contabilidade, né? Era meu sonho fazer doutorado e ser professor. E o mercado muda bastante, né? Mas quem tem um viés tecnológico sempre vai estar na frente. O contador ele tem que ser muito organizado. Acho que uma soft skill que é fundamental é organização, né? Então, as faculdades, elas não preparam totalmente para o mercado de trabalho. Elas dão uma bela ajuda, né? Mas é fazendo que se aprende também. O papel do conselho, como a gente falou aqui, né? Aliás, o Conselho do Rio de Janeiro foi pioneiro na educação, né, para contadores. E é muito importante o conselho ofertar cursos, ofertar palestras. Isso ajuda muito para a qualificação profissional. E nem todo mundo que está na faculdade vai ser contador de escritório. Então, assim, eu vejo que na prática poucos ali vão seguir a carreira de empresário. E eu vejo que quem segue prospera bastante, sabe? Eu tenho alunos que prosperam bastante sendo empresário, né? Então, assim, existe sim uma relevância do conselho em entregar esses cursos, né? E o profissional que estuda, né? O futuro profissional, ele tem que estar ligado nisso, né? É isso, gente. Obrigado aí por tudo, pela recepção maravilhosa. Obrigado, Léo. Obrigado, David. Tenho certeza que quem for nos assistir aí vai gostar muito do conteúdo aqui que a gente gerou. E Léo, parabéns pela tua rede social, pelos stories que você faz.
Eu acho muito legal, assisto todos eles, de verdade, porque você traz ali a forma que você grava o vídeo ali, você traz informações pontuais do dia a dia, da prática, e numa linguagem muito acessível, uma linguagem cidadã e de uma forma muito, muito boa. Então, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, David, por ter participado aí, talvez, do primeiro podcast. Primeiro podcast. E assim, quem nos assistiu com certeza vai ficar muito feliz do que a gente produziu aqui. Pessoal, obrigado e até a próxima.